Boa noite, oficialmente. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa nossa live com esse nosso convidado ilustre, tá? Nós aguardamos uns minutinhos de tolerância para que desse tempo de todos vocês ingressarem, tá? Então, agora nós iremos formalmente iniciar. Eu sou Zilda Gonçalves, tá? Eu trabalho com privacidade e proteção de dados pessoais, faço parte da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB aqui de Minas Gerais, né? Da qual partiu essa iniciativa para que nós trouxéssemos este convidado para falar conosco. Me acompanha aqui nessa mediação o doutor Bernardo Gross, tá? Que é o presidente desta comissão, que já também vou passar a palavra para ele, para que ele possa tecer as suas palavras iniciais, tá? E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o currículo do Arthur, para que a gente passe para as nossas perguntas. Doutor Bernardo, fica à vontade. Rosilda, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. Doutor Arthur, muito obrigado de coração aqui por ter aceito o nosso convite. Ficamos aqui extremamente honrados por ter um convidado desse porte, desse calibre aqui conosco. É algo muito raro hoje em dia. A sua disponibilidade, para nós, faz muita diferença. E para nós, digo, profissionais que militam na área de proteção de dados pessoais. Isso é muito importante. Esse pequeno diálogo aqui, ainda que nós tenhamos uma pequena limitação de horário, é óbvio, e pelas demais atribuições de todos nós, ele faz muita diferença para tirar alguma das inseguranças que nós temos, para nivelar o conhecimento. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com uma grande entidade empresarial aqui, e estávamos discutindo exatamente o risco regulatório, com opiniões muito diferentes. É claro que não é a pauta do nosso encontro hoje aqui individualizar nenhum tema, mas eu tenho certeza que isso vai contribuir sobejamente para esse caráter pedagógico, que é uma das prioridades da ANPD aqui, e, na medida do possível, nós aqui, falo em nome do presidente da OAB, pela OAB também tentamos dar a nossa parcela de contribuição. Vou só abrir um parênteses aqui no meu agradecimento. Eu vi o Paulo aqui, eu não conhecia o Paulo, mas vi que ele trabalha com a Daniela. Eu até falei com a Zilda aqui. Se a Daniela aparecer aqui, eu vi que ela está inscrita, vai chover meteoro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu vi que ela está inscrita para o evento. Depois eu vou falar isso com ela, vou mandar essa mensagem para ela. Ô, Bernardo. Desculpa. É porque a gente tem um problema de horário, né? Quando a gente está fechando o expediente aqui, a China está abrindo. E como ela está à frente lá, é diretora, né? Ela tem que pelo menos dar um oi ao pessoal lá para poder vir, né? Então, a gente não, mas isso é brincadeira. A Daniela, ela faz parte da nossa comissão. Ela, inclusive, já participou de uma das nossas reuniões aqui num bate-papo. E foi muito enriquecedor aqui a experiência dela na GDPR, com o Volvo, depois para cá, veio para o setor financeiro, depois, enfim, foi para a mobilidade urbana. Ela contou um pouquinho dessa experiência aí, foi muito bacana. Sem querer aqui tomar muito tempo, eu vou devolver a palavra aqui para a Zilda, para que a gente possa, doutor Arthur, os nossos encontros eles são de fato informais. Como eu disse aqui, hoje eu estou sem gravata, a gente também, embora eu goste muito, a gente não tem aqui das nossas, as nossas formalidades tradicionais de eventos presenciais. Espero que não repare. E aí, Zilda, a bola está contigo. Bom, pessoal, então, né, sem mais delongas, vamos ao que todos estão ansiosos, né? Vamos aqui apresentar o Arthur para que a gente comece a sugar, né, da sua fonte de conhecimento. Bom, Arthur, ele é graduado em administração pela Uniceub, ele é mestre em aplicações militares pela ESEO, ele é pós-graduado em gestão de projetos pela Uninter e em gestão de segurança da informação pelo IESB e em crimes cibernéticos pela Unisul. Arthur ele já realizou diversos cursos em instituições nacionais e internacionais, né, acerca de privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive sendo certificado pela EXIM. Ele é membro da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade,
Ele trabalhou amplamente na presidência da República em temas voltados para a sua expertise, né, como proteção de dados pessoais, segurança da informação, segurança cibernética, gestão de riscos, gestão de processos organizacionais e na elaboração de políticas públicas. Ele foi coordenador geral do Centro de Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos, tá, de governo, e diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Então, como os senhores podem ver, né, pelo currículo, experiência é o que não falta, né, para esse representante que muito nos alegra por compor a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Arthur, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Novamente, vou externar aqui a felicidade em tê-lo aqui conosco, tá? Sinta-se à vontade para se apresentar, porque em seguida nós vamos te trazer uma série de questionamentos, tá? Vamos te bombardear com perguntas, tá? Fica à vontade, está com a palavra. Muito obrigado, doutora Zilda, muito obrigado, doutor Bernardo, doutor Paulo Lamelas, e se chegar a tempo também, Dani Hanson, né, que eu conheço, uma grande amiga, né, dividimos juntos vários eventos, né, dividimos lá painéis, e foi uma grande honra, ela tem uma experiência magnífica, né, e prática, né, LGPD na prática mesmo. Boa noite a todos, né, muito obrigado por esse tempo de vocês também estar aqui com a gente. E essa aí é esse é o meu currículo resumido, né? Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade e dizer que é um tema ainda muito novo, né? A lei entrou em vigor muito recentemente, 18 de setembro de 2020, embora já tenha vinha sendo discutida, mas a implementação, o processo de implementação, ele sempre assusta. E aí eu tenho as novidades, claro, as novidades bem interessantes, né? Sei que eu posso chamar de novidades, né? Mas são coisas bem interessantes da implementação da própria ANPD, porque por que ela é tão importante? Porque é o órgão central de interpretação da LGPD, né? Então, e as competências dela na interpretação da LGPD prevalecem sobre outros órgãos de competências correlatas. Isso é muito importante, porque faz da NPD um órgão que vai ter que se pronunciar sempre, né, sobre isso. E aí, né, Arthur, seu áudio ficou mutado. Arthur, por gentileza. Obrigado. Não, tranquilo. Às vezes o pessoal me convida para palestra e eu tenho um pouco né, eu tremo um pouquinho, porque palestra, você não sabe o que a pessoa quer ouvir, né? Aí você joga ali um tema, né? Agora, quando é assim uma conversa informal, eu fico bem mais tranquilo. E aí, eu estou à vontade para qualquer pergunta. Fique à vontade. Muito obrigado, doutora Zilda. Imagina, que isso. Bom, então vamos. Pessoal, só reforçando, tá? Com exceção do nosso convidado, do doutor Bernardo Mediador, mantenha-se os áudios de vocês desligados para que não haja interrupção. Bom, Arthur, a primeira grande pergunta, né, que não quer calar e que nós gostaríamos de saber é como é que foi a sua jornada até a NPD. Nós já vimos o seu currículo, né, que você tem uma grande expertise na área, mas nós gostaríamos de saber como é que você se direcionou para essa área da privacidade, da proteção de dados pessoais, até a sua chegada à NPD. Muito obrigado. Eu comecei a me interessar pela parte de proteção de dados no final de 2015, início de 2016. Só que naquela época era muito difícil você conseguir informações. Você não conseguia informações digitando no Google e apareceria como hoje trabalhos e artigos. Era muito difícil isso, né? Os poucos artigos que havia, né, eram artigos de entes europeus e de autores europeus, e representando, às vezes, eles mesmos ou algumas entidades às quais eles pertenciam, onde eles trabalhavam, e a grande maioria do conhecimento você tinha que realmente adquirir cursos, né, para que você recebesse aquele material, né? Então, foram alguns euros aí, né? Com umas centenas de dólares, mas para poder adquirir o conhecimento, para que eles enviassem para mim o conhecimento que eu precisava, porque eu me interessei pela área. Não recebi ordem do GSI na época, nada disso, não foi uma ordem do governo, né? Eu simplesmente me interessei pelo tema, porque era um tema novo, queria muito aprender, e ele é viciante, né? Você começa a aprender proteção de dados, você começa, né, a se interessar e querer mergulhar mais ainda. E aí
eu comecei a me especializar nessa parte. Eu comecei a fazer cursos, a maioria deles, realmente, são cursos pagos, né? E aí eu comecei a me interessar por isso, eu comecei a pesquisar e escrever artigos e tal. E aí, um belo dia, né, o meu nome, já como diretor do Departamento de Segurança da Informação, em meados de 2020, meu nome foi cogitado para compor o conselho diretor da autoridade. Foi interessante porque até então, eu sabendo que haveria um conselhão, né, aquele dos 23, eu já tinha, inclusive, falado lá no Planalto, falando, olha, eu me contento em ser do conselhão, né? Ninguém tinha me cogitado para nada ainda. Eu falei, olha, o que eu gostaria mesmo era de ser do conselhão, né? E eu sempre falava assim, não, porque o conselho diretor é muita responsabilidade, não sei se vou, né, vou dar conta. E aí, meados de lá para julho, por ali, agosto, né, principalmente junho, em julho fui chamado e perguntaram, né, oficialmente, se eu gostaria de integrar o conselho diretor, né, porque eu tinha sido indicado por algumas associações, né, e dentro do próprio, né, vamos dizer assim, do próprio ambiente de proteção de dados pessoais, né? Então, as pessoas que conheci, que já lidavam com dados pessoais, indicaram meu nome. E aí, graças a Deus, foi à frente e fui sabatinado pelo Senado e deu certo, graças a Deus, né? Deu tudo certo. E eu aprendi que essas áreas que eu trabalhava, elas se complementam, né? A segurança da informação, a segurança cibernética, a parte de segurança física, elas servem de grandes ferramentas para a proteção de dados pessoais, né? Uma não existe sem a outra. É claro, a proteção de dados como um tema novo, e muita coisa tem que ser descortinada ainda, né? Tem muitos temas, né? E aí foi isso, né? Foi a minha trajetória, né? Em resumo, né? In limine, né? Mas foi essa aí, né? Bacana demais, muito bacana. Como você bem pontuou, né? Segurança da informação e tecnologia da informação, elas guardam uma relação muito grande com LGPD, né? Então não dá para se falar hoje mais, principalmente em profissionais do direito que não tenham pelo menos um conhecimento acerca dos principais conceitos de segurança da informação, né? Quando a gente fala de LGPD, de incidentes, enfim. Então, eles andam realmente lado a lado. Doutor Bernardo, a próxima pergunta está com o senhor. Obrigado, doutora Zilda. Doutor Arthur, eu estou aqui cheio de perguntas aqui, olhando nas minhas anotações, vendo para onde que eu vou, para onde que eu não vou. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta um pouquinho sobre o funcionamento da ANPD, se obviamente, claro que eu posso fazer essa pergunta, se eu tenha Claro, total liberdade aqui para me corrigir se for o caso. Mas nós aqui, enquanto sociedade civil, acompanhamos com muito interesse, claro, as tantas candidaturas para compor o conselhão, né? Pelo que me consta aqui, mais de 120 nomes sugeridos aí, né, de pessoas com as mais diversas formações e de organizações também, vamos dizer assim, das mais diversas áreas, algumas até, e aí é uma opinião pessoal minha, algumas até de áreas que não tinham, na minha modesta opinião, nenhuma vocação para proteção de dados pessoais, nem para segurança da informação. Mas estavam lá. Dentro do recebimento de um conjunto tão diverso de nomes aqui, se dispondo a participar do conselho do CNPD, qual foi o maior desafio da ANPD para chegar numa lista tríplice? O que foi mais difícil para passar uma peneira aqui? Excelente pergunta, doutor Bernardo. O que acontece? Havia alguns critérios nos editais, que eram critérios, claro, cabia a ANPD, pelo poder discricionário, né, escolher, mas tinha ali alguns critérios que, desses, havia, claro, o exame do currículo do profissional indicado. Tinha também ali o nível de representatividade, que era também muito importante, né? O nível de representatividade dele, ou seja, por quantos ele foi indicado, e, claro, a própria experiência dele, né? E o relacionamento dele com a associação e com a proteção de dados pessoais, né? O maior desafio foi porque apareceram currículos muito interessantes, né? Foi exatamente
ter de deixar uns dentro ali da lista tríplice e deixar uns de fora, porque nós tivemos que utilizar esses critérios, né? O conselho diretor, ele em reuniões técnicas, ele debateu bastante, claro, os conselheiros conversaram muito, os diretores do conselho conversaram muito, né? E aí, baseado nesses critérios, nós chegamos àqueles nomes, né? É claro que num processo de escolha, um ou outro tem que ceder, né? Porque, né, defende um nome, mas aquele outro nome não é defendido por outro grupo, então você acaba tendo que, né, considerar as opiniões dos demais, e assim fomos construindo um consenso até que chegamos na lista tríplice. Mas a dificuldade foi isso, foi porque havia currículos, como eu disse, havia pessoas com pouco relacionamento com a produção de dados, mas a grande maioria ali tinha já um background ali, um histórico. E aí essa que foi a parte bem difícil. Muito obrigado, doutor Arthur. Zilda, tá contigo aí. Bom, Arthur, por gentileza, a próxima pergunta agora, que eu anotei aqui para fazer para você, né? Quais os principais desafios que você enxerga que eles são mais urgentes e que precisam ser enfrentados inicialmente pela NPD? Excelente pergunta, doutora Zilda. Nós temos dois desafios grandes, né? Nós temos uma agenda regulatória que hoje ela possui 10 regulamentações, só que 2 daquelas regulamentações elas eram interna corporis, né, da NPD, elas pertenciam à própria estruturação da NPD, que era planejamento estratégico e regimento interno. Sem regimento interno, o conselho não pode funcionar como conselho, né? Então, vai ficar aquela situação difícil. Agora, fora aqueles temas, ainda ficaram de fora cerca de 55 a 60 temas que merecem uma regulamentação ou uma construção em forma de um guia orientativo por parte da NPD. E isso leva tempo. Isso demanda tempo, demanda esforço, demanda pessoal. E eu fazendo esse gancho com o pessoal, o primeiro desafio, então já falei, é a agenda regulatória, é o cumprimento dela. E o segundo desafio que nós estamos batalhando por isso é já partir para a nossa transformação da natureza jurídica, né, da NPD. Ali, se eu não me engano, é no artigo 55, J, 55, está ali, né? Algumas coisas que eu não tenho de cabeça, mas diz que em até 2 anos essa natureza jurídica vai ser avaliada. Nós já avaliamos isso, né? Montamos um grupo de trabalho dentro da NPD e aí nós já avaliamos com apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República, com apoio da Casa Civil da Presidência e com claro, aquele olhar, né, mais de, vamos dizer assim, de atenção e de apoio também do Ministério da Economia, nós já fizemos um projeto de fortalecimento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Por que isso? Implica aumento de cargos, aumento de pessoas, sem dúvida. Porque o que acontece? Nós já vimos que com 36 pessoas, e nem todas estão nomeadas, hoje nós temos, se não me engano, 31 nomeados dos 36, com 36 pessoas, vamos dizer que todos estivessem nomeados, já seria muito difícil dar conta do país, né? Nós estamos falando de milhões e milhões de CNPJs, né? E de mais de 220 milhões de cidadãos, né? Então, não é simples, é uma tarefa hercúlea. Para os senhores terem a ideia, a autoridade portuguesa tem 35 pessoas nos seus quadros, só que ela já acha pouco. Nós fizemos reuniões com algumas autoridades europeias, e eles já acham pouco, claro, e eles têm 20 milhões e 800 e poucos mil habitantes, né, Portugal, né? Então, o que acontece? Você vê uma proporção que nós estamos bastante desiguais, né? Então, você veja, a autoridade, a ICO britânica, eles têm cerca de 700 e poucas pessoas, eles acham pouco. Olha a população do Reino Unido, né? Então, quer dizer, é bem menor que a nossa, né? Então, nós temos que enfrentar esse desafio. E aí nós estamos com essas 2 grandes frentes, né? Cumprir a agenda regulatória, porque existem normas que são necessárias à
a implementação adequada da LGPD, até porque a LGPD ela endereçou em várias das suas partes a elaboração de normas complementares pela NPD, quando estivesse instaurada, e também tem esse lado da estruturação, a transformação da natureza jurídica da autoridade, que isso aí não tem como fugir disso, porque senão vai ficar uma situação bastante complexa. Não sei se respondi. Ah, claro, sim, sem dúvida. Muito obrigada, viu? Doutor Bernardo? Próximo. Doutor Arthur, eu confesso que na medida que o senhor vai falando, eu vou para uma pergunta, vou para outra, já estou me embaralhando aqui na ordem do que eu gostaria de perguntar pela conveniência do momento. Mas, se me permite aqui, uma coisa que ainda num gancho aqui da formação do CNPD, uma coisa que me intrigou muito, e aí, é claro, é um posicionamento pessoal meu, me intrigou muito a temática do conflito de interesses de membros do CNPD com atividades concorrentes, paralelas, concorrentes que eu digo existindo, né, coexistindo com o CNPD. Foi feito algum juízo de valor sobre o tema de conflito de interesses nos membros do CNPD, para que, eventualmente, eu não sei se isso deveria ser objeto de uma normativa para que fique claro ou não, mas foi debatida a temática do conflito de interesses. Imagino eu, isso é importante para a isenção de um conselho na sua formação e durante a sua existência. Sim, havia os critérios do edital, né? Se não me engano, havia alguma coisa sobre conflito de interesse também no edital, mas o que acontece? Os diretores, né, durante as reuniões técnicas, e houve várias a esse respeito, nós conversamos logo depois que chegamos àquele núcleo, que daquele núcleo sairiam os nomes para as listas tríplices, aí é claro que nós observamos ali, né, a existência ou não de conflitos de interesse, né? Então, o Conselho Diretor chegou à conclusão que aqueles nomes ali, se havia algum potencial conflito de interesse que não era significativo para a representatividade da associação que havia indicado e para o exercício do cargo ali, né, da função, né, de membro do Conselho Diretor, do Conselho Nacional, perdão. Então, foi uma avaliação, né, discricionária, né, do Conselho Diretor, chegou a uma conclusão que, olhando, não haveria um impacto significativo daquele um potencial conflito. Né? Sim. Doutora Zilda, deixa eu só emendar uma outra coisa aqui, porque talvez a gente possa seguir o mesmo raciocínio. Doutor Arthur, não sei se há esse tipo de avaliação, e se não houver, obviamente, por favor, me corrija, mas a NPD tem algum tipo de posicionamento, ou seus membros, sobre esses selos de certificação? Eu li uma notícia hoje de que a ABNT já está colocando no mercado aí um selo, não conheço muitos detalhes sobre isso, apenas notícias da imprensa, mas um selo de adequação à LGPD. Existe algum posicionamento ou ainda um pensamento embrionário sobre esse tipo de prática? Não. Bem, está no nosso radar, né? Eu ouso chamar de um radar normativo, né? O que acontece? Você tem a agenda e você tem alguns temas que eles ficam orbitando, né? Fosse sistema solar, né? Eles ficam orbitando ali, né, em torno da agenda regulatória. Eles podem, até depois do Conselho Nacional estiver instituído, eles podem ingressar nessa agenda ou podem ser retirados, não sei. Mas o que acontece? Está na nossa agenda, sim, tratar disso. Não estamos pensando nisso agora. Por quê? Porque houve um consenso no Conselho Diretor, e entre também os gerentes de projeto, que são os assessores, vamos dizer assim, estão com cada diretor, né? Que esse tema ficaria para ser gerenciado pelo próprio mercado, nesse momento. Pode ser que no futuro nós
nós venhamos a intervir por meio de uma resolução, por meio de um guia orientativo, geralmente por meio de uma resolução, né? que é em função de deliberação, é resultado de deliberação do Conselho Diretor. Mas, no momento, deixamos que o mercado se acomode. Porque o que acontece? Nós estamos vendo, assim como essa parte de selos, nós estamos vendo certificações, algumas... Tem selos, tem certificações, são exemplos, né? Cursos, né? que algumas instituições, claro, prometem bastante coisa, outras fazem, né, coisas similares e não prometem tanto, mas nós estamos deixando que o mercado se acomode, porque logo depois de uma lei dessa natureza, que é uma lei extremamente transversal e capilar, é uma lei muito transversal. É interessante isso, porque você tem a lei, por exemplo, se o governo faz uma lei sobre água, claro, água é de interesse de todos, mas é uma agência específica, a ANA, que cuida daquele setor específico, ela não cuida de outra coisa. Ela não vai ver petróleo, não vai ver. Agora, proteção de dados pessoais, ela é transversal a todos e ela é de interesse de todos, ela alcança todos em maior ou menor grau. E aí o que acontece? Nós estamos, claro, observando, não estamos com vendas sobre isso não, mas estamos observando para ver como é que o mercado vai se comportar. Isso é uma manifestação de mercado, né? Então lançam selos, lançam certificações, existem institutos que estão lançando essas iniciativas, né? E, por enquanto, nós estamos observando, está no nosso radar analisar essa situação, né? Mais para uma futura resolução, mas não vai ser por enquanto, não vai ser por agora. Perfeito. Muito obrigado. Doutora Zilda. No decorrer da conversa, vamos surgindo uma série de outros perguntas que a gente tem vontade de trazer, que se for escutar, a gente fica aqui até meia-noite, né? Mas só pegando esse gancho mesmo, o senhor acredita que haverá um posicionamento por parte da NPD acerca de uma certificação que seria considerada, por exemplo, válida para fins de, por exemplo, de POs, né? Para que certificassem encarregados pelo tratamento dos dados pessoais, né, que serão nomeados pelas empresas. Vocês têm já algum posicionamento nesse sentido ou segue a mesma linha dos selos? Aproveitando o gancho da pergunta do Dr. Bernardo. Não, excelente, né? E o que acontece? O momento da NPD é que ela está em construção de alguns normativos, né? De construção de alguns normativos e de alguns entendimentos, né? Porque essa área de proteção de dados, como disse, ela é muito vasta, né? Então, essa parte de certificação, a NPD, por enquanto, o Conselho Diretor entende que não é o caso de tratar disso nesse momento, né? Porque é algo que é muito mercadológico, né? Então, é uma certificação. Porque é interessante, quando você entra nas páginas de outras autoridades de proteção de dados europeias, você vê coisa similar também, né? Você vê ali que não eu procurei cursos, não encontrei assim. Por quê? Porque geralmente tem muitas que inclusive explicam isso, né? Que eles deixam, olha, isso aí é para as instituições privadas elas se organizarem, elas né, vamos dizer assim, em português bem tranquilo, correrem atrás, elas providenciarem esse tipo de coisa, elas vão instituir cursos, elas vão instituir currículos, matérias disciplinares, né, um plano de disciplinas, e existe, claro, um mercado como tem para a ISO, né, tem todo um mercado de certificação, de ateste, né, que nós, neste momento, nós não vamos tratar, mas é possível que no futuro nós venhamos a estudar e venhamos a estabelecer alguns parâmetros para que isso ocorra, né? Porque também, para que não ocorram, claro, desvios que podem ocorrer, por exemplo, existe o risco, claro, de chegar e uma instituição querer credenciar alguém, querer fazer alguma coisa sobre uma base errônea da LGPD, né? Eu já assisti a alguns painéis em que, data máxima vênia, né? Eu vi, me apropriando do vernáculo jurídico, né? Eu vi, com respeito, claro, todo respeito que devo, eu vi especialistas falando algumas coisas que eu considero até heresias, né, em cima da lei, né? Então, ocorreu uma apostasia doutrinária, né? Ele se afastou da lei, de repente, no afã de explicar muito. Eu vejo isso muito acontecer. Sabe por quê?
Porque o que acontece? Como a nossa lei veio da lei europeia, ela foi muito baseada na lei europeia, e havia uma certa necessidade de celeridade na sanção, na aprovação daquela lei, o que acontece? Alguns itens que seriam interessantes que fossem importados da GDPR não o foram. Com isso, existiu um gap natural de entendimento. Por exemplo, no conceito, o exemplo clássico, eu digo, é o conceito de controlador, né? Você olha o conceito de controlador, se não me engano, no inciso 6º do artigo 5º, você olha o conceito de controlador, quem lê tem a impressão que o controlador não trata dados pessoais, ele só dá ordem, né? Mas não, ele trata também. Isso nos confunde. Mas e isso também vai ser resolvido pela NPD, mas é só um exemplo. Entendeu? Então, nesse momento, de fato, vamos deixar como está assim. Obrigada, muito bem esclarecido. Doutor Bernardo, por gentileza. Doutor Arthur, ainda dentro do que o senhor acabou de colocar, a gente tem vivenciado um dilema muito grande nos conceitos de controlador e operador. Principalmente, e aí digo aqui pela minha visão pessoal, eu não quero, em nada que eu estou falando aqui, eu não quero dizer que é um posicionamento da OAB, nem colocar palavras na boca de ninguém. Mas no meu posicionamento pessoal, principalmente de alguns órgãos públicos que editaram normativas, sejam portarias, resoluções, definindo, ao seu ver, um conceito de controlador que me parece estranho à LGPD. Qual conceito seria esse? De que o controlador é a autoridade máxima daquele órgão. A gente tem, por exemplo, para pegar da nossa área jurídica aqui, vários tribunais de justiça no Brasil que editaram normativas dizendo, olha, controlador é o presidente do tribunal. Para baixo dele, todo mundo é operador. Em resumo, né? Claro que eu estou aqui simplificando o raciocínio. Como combater e como homogeneizar esse tipo de interpretação da LGPD? O que a NPD pode fazer ativamente ainda nesse período prematuro? Eu sei que é um período de adaptação para a própria NPD, mas o que a NPD pode fazer para evitar que esses problemas iniciais se tornem uma bola de neve lá na frente? Excelente pergunta. Esse dilema do controlador e operador, isso tem chegado muito para nós também e tem confundido muita gente. Eu já vi vários órgãos de governo também, órgãos públicos, em suas diferentes esferas e níveis, fazendo coisas assim, né? Outro dia ligou uma moça para mim, né? Ela conseguiu meu telefone, não sei nem como, mas ela me ligou, né? Isso à noite, já desesperada. Não, porque vão me nomear amanhã como a controladora do meu órgão. Eu falei, nossa, além de desejar boa sorte, né? Porque você pode fazer o quê? Né? Eu enviei um material para ela, né? Dizendo que não era assim, né? Porque o que acontece? Exatamente advindo desses conceitos que foram muito restritivos, muito resumidos na lei, na nossa lei, gerou uma série de questionamentos. O que a NPD está fazendo? Nós já demoramos um mês e pouco, nós elaboramos uma minuta de um guia orientativo que nós esperamos que seja definitivo sobre as funções do controlador e do operador. Esse guia está com o nosso setor jurídico, em breve nós queremos colocá-lo em consulta pública. Esse guia vai dirimir de uma vez por todas, do jeito que ele está bem feito, baseado, nós pegamos muito do entendimento europeu, que já é um entendimento de um documento deles, da União Europeia, da Autoridade Supervisora Europeia, um documento de setembro de 2020, mas onde eles pacificaram essa situação com exemplos do cotidiano nosso, de aplicabilidade, né? Então, o controlador, ele é sempre o órgão, ele não é uma pessoa... Se for, claro, uma instituição, uma empresa, né? Não estou falando do microempreendedor individual, eles não estão falando disso. Falando de, se for uma instituição com CNPJ ali e tal, né? Uma entidade, pronto. Ele
o controlador é sempre o órgão, sempre. O operador é sempre alguém externo ao órgão, não é o funcionário do órgão, não é o servidor do órgão, não é um setor que pertence ao órgão, é sempre externo. Se for interno, deixa de ser operador. Vai ser o que então? Vai ser um setor que trata dados pessoais sob as ordens do controlador. Ah, então pode ter controlador que não tem operador? Pode. Ontem à noite eu estava num evento sobre LGPD nas igrejas, né? E aí a conclusão foi que quem transgride a LGPD comete pecado, né? Paga a multa e se não se arrepender ainda, né? ainda vai para o inferno. Mas fora isso, né? O que acontece? Aí o pessoal, pô, mas é assim? Eu falei, mais ou menos isso, né? Então, todo mundo vai ter que fazer. E o pessoal julgava, é engraçado isso, porque julgou-se e que quem não tinha um operador, isso é conceito de muitas organizações, não é só a igreja, não, que quem não tinha um operador tinha que forçosamente indicar um operador, porque senão estava em transgressão à lei, né? Aí, o que acontece? Aí eu falei, nossa, realmente é um guia para amanhã, né? Isso aí tem que ser. Só que está no nosso setor jurídico, em breve vai ser colocado em consulta pública, mas é uma dúvida muito pertinente. Fantástico esse guia, viu? Já estamos aguardando ansiosamente uma iniciativa muito boa, muito que venha se atender realmente esses anseios, porque já trazendo o gancho para minha próxima pergunta, acerca da dúvida que se tem lá do artigo 14 da LGPD, que traz, né, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Bom, peraí, nós temos aí uma confusão gigantesca, por quê? No caput do artigo 14, a legislação ela faz a menção em criança e adolescente. Nos parágrafos seguintes, até o parágrafo 5º, a menção é apenas adolescente. Chegamos no parágrafo 6º, também temos novamente a menção crianças e adolescentes. E aí? Se nós formos nos pautar, né, pelo próprio Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, o que vem a ser criança, o que vem a ser adolescente, entende-se que a LGPD ela vai se aplicar e vai trazer esse escopo de proteção para essas crianças e adolescentes que são considerados, para fins do Código Civil, né, menores de 18 anos ou até 18 anos incompletos, né, como é que vai ficar? Ou serão até os 12 anos, porque entende-se que de 12 em diante, em tese, o adolescente ele teria consciência ou condição de consentir para o seu tratamento. Bom, mas espera aí, se o Código Civil ele fala que esses menores, eles são relativamente, né, eles ainda não têm discernimento, eles ainda não têm condição para poder gerir os atos da vida civil, faz sentido a gente falar que ele teria discernimento, então, para gerir esse ato da sua vida civil que diz respeito aos seus dados pessoais? Então, é uma dúvida que sempre me incomoda e que, para mim, assim, eu estava desde o início querendo trazer essa pergunta e espero que possa ser pertinente aqui ao nosso assunto, tá? Excelente essa pergunta, né? Também tem sido muito veiculada conosco ali para nós. O que acontece? O nosso conceito, a tendência, não é tendência não, a NPD ela deverá, Conselho Diretor, ela deverá entender, consensualizar, né, todos esses termos como um só, né, vamos dizer assim, crianças e adolescentes, como um conjunto, né, crianças e adolescentes. Claro, são diferentes, mas o tratamento para eles será idêntico, né? É claro que às vezes a lei, nós tínhamos notado isso também, que a lei às vezes fala em criança, às vezes fala em adolescente, ali né, no artigo 14. Só que porque o 11 é de dados sensíveis, né, o 14 mesmo. Então, o que acontece? A ideia é, porque como isso vem daquela situação que nós tínhamos comentado antes, né, que a GDPR tem nas considerandas ali, né, algo muito mais complementar, né? Nós, por exemplo, tem países europeus que encaram esse até 16 anos para baixo, outros 17 para baixo, outros dão mais liberdade para 13 para cima e 13 para baixo, só que eles consideram criança e adolescente, né?
mas nós tendemos a seguir a legislação, acredito, o entendimento brasileiro, né, que no consenso maior fala de 16, né, 16, se não me engano, 16 para baixo, seria esse entendimento. Ainda não está pacificado, tá? Não está pacificado. É uma tendência, mas não está pacificado ainda. Nós ainda vamos comentar isso e vamos textualizar isso, né, mas não, ou regulamentar sobre isso, mas ainda não está pacificado. Mas deve ser esse entendimento, né, de 16 para baixo. Né, eu acredito que seja isso. Entendi. Bom, ainda fazendo ainda mais uma né, consideração sobre esse assunto, se a gente for pensar aqui, dos 16 aos 18, né, 18 incompletos, ainda não são considerados absolutamente capazes para gerir os seus atos da vida civil, como o próprio Código Civil traz. O 16, né, acredito que ainda ficaria em desacordo com o Código Civil, de acordo com o que o Código Civil fala. Então, claro que no meu humilde entendimento, né, assim, se o Código Civil considera, né, que são menores, incapazes absolutamente ou relativamente, a depender da idade, de alguma deficiência mental, por exemplo, 18 anos incompletos, como é que se justificaria, como é que ficaria esses de 17 a 18, né? Então, como é que se enquadraria esse lapso aí temporal? Então, ainda assim, ainda persiste essa minha dúvida, Arthur. Não, excelente. O que acontece? Para ser bem franco, nós temos duas grandes correntes, né? Tem aquela corrente que trabalha com 16 anos, tem a corrente que trabalha com 18 incompletos, né? Então, é claro que na hora de debater o tema, de colocar sobre a mesa, né? E aí, é claro que os argumentos vão surgir, e aí a nossa tendência é, inclusive, antes de qualquer regulamentação, antes de qualquer elaboração, inclusive, lançar uma tomada de subsídios, né? E aí, nessa tomada de subsídios, a sociedade será ouvida no primeiro momento. E aí, claro, com certeza, virão vários argumentos, né? Prós e contras isso aí, né? A favor de uma coisa e de outra, né? Mas a ideia é, de fato, deixar totalmente alinhado com a lei, né? Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com as leis que preconizam isso, né? Então, isso varia de país para país, né? Se no nosso país o entendimento foi que estaria melhor coberto por 18 anos incompletos, aí a gente considera assim. Né? O próprio ECA... Porque a lei não pode ter... Oi? O próprio ECA, só complementando, o próprio ECA, ele vai nesse sentido, né? Então, dos 18 incompletos. É uma questão muito interessante e que gera uma série de discussões, né? Há um tempo atrás, uma colega, ela veio discutir comigo que ela estava, né, prestando um serviço para uma clínica odontológica, e aí eles não sabiam, né, como é que ficaria a questão do consentimento, enfim, do contrato, né, para os adolescentes. Olha, como é que a gente faz? Consentimento, não consentimento? O que se entende? Eu, né, no meu humilde entendimento, eu até fui nesse sentido. Olha, eu acredito que eles vão se utilizar das legislações que nós já temos em vigor no país para que elas sejam aplicadas de forma subsidiária, até porque a LGPD ela não vem para anular outras legislações, né? Então, para que elas sejam aplicadas de maneira subsidiária. Mas muito bom seus esclarecimentos, muitíssimo obrigada, viu? Tirou-se uma dúvida gigantesca. Espero que em breve, né, também vocês consigam firmar assim, um posicionamento sobre esse assunto também. Muitíssimo obrigada. Bom, doutor Bernardo, vamos lá. Infelizmente, nós já estamos chegando, já faltando 10 minutinhos, né? Arthur, fala aqui para a gente como é que está a sua agenda, né? O bate-papo está muito legal. Se você tem aí mais uns 10 minutinhos do tempo previsto, só porque a gente vai abrir ao final para responder perguntas do pessoal, tá? Para que o doutor Bernardo... Sem problema. Maravilha, que bom. Muito obrigada. Vai lá, doutor Bernardo. Doutora Zilda, enquanto eu faço uma pergunta aqui para o doutor Arthur, dá uma olhada no chat aí, seleciona alguma pergunta para a gente poder passar para ele, ver quem que está... Enfim, tem várias perguntas aí, eu acho que não dá para a gente ir a todas, nós vamos até meia-noite aqui, mas ver o que você acha pertinente aí. Doutor Arthur, sobre aquela questão do operador e do controlador, eu estava me recordando aqui, e quem... Eu preciso dar o crédito, né? Porque senão fica parecendo que a gente se apropria das criações.
quem me atentou sobre isso, para isso foi o professor Parentoni, Leonardo Parentoni aqui de Minas. A gente tem traduções no GDPR muito curiosas, né? E a tradução do operador no direito português é uma tradução que, acredito eu, seguindo aqui o entendimento dele, nos ajuda muito a elucidar isso aqui, que lá não se usa a nomenclatura operador, mas para eles isso chama subcontratado. Em todos os treinamentos que eu dei e trouxe esse exemplo, aí o pessoal aqui conseguiu entender com muita clareza, né? Não, então agora eu estou entendendo que é uma entidade quase que externa, né? Vamos dizer assim. Eu queria só fazer essa ressalva aqui, porque me lembrou muito na hora que o senhor estava falando. Deixa eu voltar à minha lista de perguntas aqui. Que eu estava aqui já pensando longe nessa questão da criança e do adolescente aqui. Queria fazer uma pergunta, doutor Arthur, que eu acredito tenha a ver um pouco com a sua formação na área de segurança da informação. Nós aqui, trabalhando, tentando dar a nossa contribuição, obviamente, para a interpretação da LGPD, para a evolução aqui dessa interpretação, e, na medida do possível, trabalhando com organizações no seu caminho, no seu trajeto de conformidade, nós enfrentamos um problema muito constante, que é um problema, hoje eu já posso dizer isso aqui por uma questão empírica, de uma total falta de cultura de segurança da informação. Em organizações, às vezes, que a gente enxerga de fora e vê que são muito bem estruturadas, a gente encontra um nível, uma falta de conscientização sobre segurança da informação, às vezes assustador. Como que a gente pode combater esse mal e o que a NPD pode fazer para nos ajudar aqui a evoluir nessa conscientização sobre boas práticas de segurança da informação? Eu sei que existe uma agenda, tem coisas mais próximas, coisas mais longínquas, mas esse é um obstáculo que, se a gente não vencer ele imediatamente com as organizações, a gente não evolui na adaptação dela. Como que o senhor enxerga aqui esse desafio cultural? Esse desafio cultural, ele é, de fato, como o senhor nominou, ele é um desafio mesmo, porque nós ficamos décadas sem atentar para a parte de segurança, utilizamos os meios de comunicação, utilizamos os meios digitais e nós usufruímos de tudo à vontade e não nos preocupamos com segurança. E o resultado disso é o comprometimento de milhares de milhões de dados pessoais nossos, que foram parar em diversos bancos de dados de diversas naturezas, de diversas estruturações, de diversos níveis de proteção, uns muito fortes, outros bem fracos. E vamos dizer, o reflexo disso são vazamentos de toda a ordem, são compilações que ocorreram por décadas, né? E agora começaram a estourar por aí, né? Então, como é que se muda isso? A LGPD ela é bem interessante porque ela tem um capítulo que ela reserva, o capítulo 7 da LGPD, ela reserva só para segurança, medidas de segurança, né? E aí ela fala no artigo 50 de que os controladores e operadores deverão buscar boas práticas, né? Não fala nem o deverão, né? Fala só poderão, inclusive até mais suave, né? Poderão preparar implementar programas de privacidade, governança, né? De proximidade pessoais e governança. E aí isso é o que nos ajuda também. É claro que a NPD ela considera de extrema relevância, como disse, a parte de segurança da informação em todas as suas medidas que ela abrange, até porque, como disse, elas são uma poderosa caixa de ferramentas, são ferramentas muito poderosas para o exercício adequado da proteção de dados pessoais. Sem isso não dá, você não consegue fazer um compliance de uma conformidade adequada de proteção de dados pessoais numa organização se as suas medidas de segurança forem fracas, né? Isso é impossível. Né? Existe o perfeito casamento aí entre as duas áreas temáticas. Agora, o que é que se pode fazer
né? A NPD, é claro, ela já lançou a consulta pública, perdão, consulta não, tomada de subsídios, né? Uma parte de avaliação de incidente de segurança e a parte de formulário, né? De comunicação de incidente, né? Isso também colabora. Agora, é importante que as organizações elas busquem realizar ações de sensibilização sobre segurança da informação. Por exemplo, os órgãos lá da Presidência da República, no Palácio Planalto, já recebem ali, quando o servidor abre a tela, aparece na intranet uma propaganda de segurança da informação já ali, né? São recursos que se utiliza para poder, ou palestras, assim, para poder conscientizar as pessoas, sensibilizar os servidores, os funcionários, os trabalhadores, porque sem isso não dá. Não adianta só a alta administração estar consciente, está tudo bem, é realmente importante isso aqui, se os diversos níveis estruturais da organização não forem comprometidos também, e aí você vai ter uma situação difícil, né? Então, isso vai refletir onde? Essa falta de cultura de segurança vai refletir numa não adequada, né? Vamos dizer assim, inadequada proteção de dados pessoais, que vai vulnerabilizar dados pessoais, né? É isso que a gente pode fazer nesse momento, né? É interessante, né, Arthur, porque, só fazendo um apanhado aqui também das suas considerações muito pertinentes, que apesar de as regras de boas práticas e governança, elas terem vindo aí no artigo com esse poderão, né, de que poderá, então parece que a empresa ela adota ou não, mas a gente percebe que se nós temos lá a obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança que sejam aptas a proteger os dados pessoais contra os incidentes de segurança da informação, automaticamente essas boas práticas de governança, elas vêm de encontro a efetivar essas medidas de segurança, porque, por exemplo, pensem que uma empresa ela coloca uma ferramenta de autenticação de acesso, por exemplo, como exemplo de medida de segurança técnica, mas em contrapartida, não aborda regras de boas práticas com os colaboradores e eu, por exemplo, eu escrevo meu login e senha num post-it e prego na tela do meu computador. Essa medida de segurança, ela não foi efetiva se ela não ir de encontro, né, às boas práticas. Então, há uma relação de complementariedade aí que, apesar do verbo não ter parecer que não é essa obrigatoriedade, na prática a gente percebe que elas andam realmente lado a lado, né? Mas muito bem colocadas as suas considerações. Bom, não querendo, né, abusar muito da sua boa vontade, tá? Eu vou selecionar aqui duas perguntas do chat, fazendo uma última pergunta minha aqui para o senhor, para que a gente não tome muito seu tempo. Né? Por fim, qual que é o grande desafio, Arthur, que o senhor enxerga que as empresas elas terão, né, nessa jornada de adequação, de conformidade à LGPD? O senhor só enxerga de que forma, né, que as empresas, se o senhor pudesse dar um conselho, se o senhor pudesse trazer a sua visão, né, enquanto Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, claro que sempre, né, o que o senhor puder falar, sem ferir aí, claro, sua profissão, claro. Eu acredito, muito obrigado, Zilda, excelente pergunta. O que acontece é que o grande desafio que nós estamos vendo, ele é aquilo que o doutor Bernardo também falou, é cultura, né? Então, o que acontece? Em termos bem práticos, as empresas não estão, né? Não vou dizer as empresas, que parece um tema muito amplo, né? Mas existe um grupo, e até significativo, de organizações públicas e privadas, tá? Que não estão considerando a LGPD com o nível de seriedade que ela deve ser considerada. E isso reflete, claro, no que? Isso reflete no fato da alta administração dessa organização público-privada não se preocupar em irradiar a necessidade de adequação à LGPD, de implementação da LGPD para os seus escalões subordinados, né, subalternos. E aí, todo mundo começa a olhar aquilo, a LGPD, e fala, não, isso aí, essa lei aí, não, isso aí é só para... Isso aí não vai colar, não, isso aí não... E aí, o que acontece? Os incidentes de segurança de dados pessoais começam a acontecer, os vazamentos começam a acontecer, a NPD começa a notificar, que nós já estamos realizando notificações, não podemos punir, sancionar, mas estamos notificando, e aí o órgão se surpreende quando recebe aquilo ali, a empresa se surpreende, porque, mas o que eu fiz? Não, olha, você não está levando a sério esse negócio.
Aí, quando a organização ela muda de postura e ela começa a olhar a proteção de dados pessoais, olhar a LGPD e querer pegar aquela lei, abraçar aquela lei, e aí comprometer a todos, envolver a todos os seus servidores, e aí a coisa começa a andar. Aí ela entende quais são os papéis dos agentes de tratamento, ela designa o encarregado, ela começa a fazer, né? Então, aí a coisa começa a andar, e ela vai ver que não é tão difícil assim essa implementação. Eu já li, né, já vi roteiros, passos, aqueles passo a passo, mapeamentos. Eu não considero que a implementação LGPD seja tão difícil, né? Tem muita gente pagando mistério, né, vendo aquele mistério, não, porque isso aqui, né, é aquele negócio de Marte, assim, Júpiter, tal. Não, não é. É um negócio factível, dá para fazer, mas tem que ter aquilo que tem que incentivar aquela sensibilização, aquela conscientização, como disse o doutor Bernardo, tem que chegar e tem que buscar adquirir essa cultura, né? O ideal é que a gente chegue naquele patamar da maturidade, né? Mas a maturidade é um tripé, como eu sempre digo, né? Um tripé constituído por experiência, conhecimento e cultura, né? Então, sem isso, a gente não vai conseguir chegar nessa maturidade em produção de dados pessoais que outros países, por terem debatido isso há mais de 20 anos, né? Atrás, então eles já estão chegando, né? Mas eu tenho esperança, tenho fé que vamos conseguir. Boas suas colocações, então, para aquelas pessoas que não se atentaram para isso, né, apesar de a NPD passar a aplicar sanções apenas, né, em agosto deste ano, as notificações elas já estão sendo feitas, né? Então, vocês já estão atuando nesse sentido. Muito bacana, muito obrigada. Vou selecionar agora 2 perguntas aqui do chat. Infelizmente, não dá para a gente trazer todas, dado o horário, tá? A gente pode convidar o doutor Arthur de novo no próximo evento, com o maior prazer, se ele puder vir conversar de novo com a gente. A gente não quer abusar muito dele, tá? Então, vamos selecionar aqui. A primeira pergunta que eu vou trazer do Evelise Wagner, porque ele gostaria de saber o seu entendimento sobre o artigo 48, no que diz respeito ao conceito de riscos e danos relevantes, no sentido de que como é que essa dosimetria ela vai ser feita, né? O que é considerado um dano relevante ou um risco relevante, a fim de que seja levado em conta para notificar ou não um incidente, por exemplo. Então, muito boa pergunta, inclusive. Excelente pergunta da Evelise. O que acontece? Você tem 2 linhas de ação, né? Você tem 2 conceitos, né, que a NPD podia seguir, né? Ou nós poderíamos definir o que é dano ou risco relevante, ou nós poderíamos deixar que cada organização, com base numa análise e numa gestão de risco dos seus próprios ativos de informação, dos seus próprios ativos organizacionais, que a organização estabeleça o que é para ela risco ou dano relevante. E a tendência seguida, acredito que vai ser essa segunda, né? E algumas autoridades europeias também se confrontaram com esse dilema e resolveram por essa segunda opção. Cada organização conhece o próprio ativo, ela sabe o que ela vai fazer, aí ela diz, olha, se o meu ativo for comprometido até tal ponto, isso é dano potencial ou risco relevante, né? Acredito que seja isso. Doutora Zilda, só fazer um acréscimo aqui. Eu costumo dizer, doutor Arthur, que a LGPD é a lei da casuística. A gente, em situações concretas, nós vamos nos orientar por critérios que, às vezes, para uma organização, talvez leve a um dano relevante, para uma outra, com um outro perfil, numa outra realidade, talvez não leve, né? E as leis modernas tendem a ter exatamente esse tipo de perfil. Isso não é privilégio da LGPD e a pergunta que a Evelise fez é muito boa e muito pertinente. Bom, temos uma outra pergunta bem prática, né? Inclusive já recebi perguntas nesse sentido em serviços de consultoria, e é bem polêmico também, tá, Arthur? Então, sinta-se à vontade para responder ou não também, enfim. Isabela Souza, ela gostaria de saber se a NPD ela tem dentre as suas pautas prioritárias regulamentação de banco de dados pessoais já existentes pelas instituições antes da entrada em vigor da LGPD. Bom, vamos lá. Haverá alguma espécie de
alguma espécie de regra de transição? Então, foi essa pergunta trazida pela Isabela. Sim, excelente pergunta da Isabela. Esse é um tema que a ANPD vai ter que regulamentar, está no nosso radar, mas não colocamos, porque um tema tem que vir na frente do outro, né? Não tem jeito. Então, na nossa agenda regulatória, nós não colocamos esse tema, mas está no nosso radar, sim. Muito bom. Bom, uma última pergunta aqui, tá, do chat, só para a gente encerrar. Vamos lá. Felipe Bartolomeu. A NPD regulará eventual limitação da necessidade de encarregado em determinadas atividades, ou mais especificamente as micro e pequenas empresas, né, em razão da Lei Complementar 123 de 2006. Excelente. Nós lançamos uma tomada de subsídios e aí vamos em breve lançar para consulta pública uma regra sobre a aplicação da LGPD para o tratamento de dados pessoais realizados por micro, pequenas empresas, médias empresas e por microempreendedores individuais. O que acontece? Haverá um tratamento diferenciado, sim, deve alcançar as funções do encarregado, com certeza deve alcançar, né? Então, isso vai ser regulamentado em breve pela NPD. Já está no nosso processo. Né? Bacana demais. Bom, eu sei que tem várias outras perguntas aqui, Arthur, que nós gostaríamos, inclusive, né, na minha listinha de perguntas também ainda tem mais, mas a gente não quer realmente passar muito do tempo para não abusar da sua boa vontade. Então, vamos lá, vamos encerrar, tá? Já vamos caminhar para o nosso fim, né, para os nossos agradecimentos. Pessoal, infelizmente, né, dado ao tempo, a gente não consegue responder as perguntas de todos, tá? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais, né, LinkedIn, enfim, os grupos de WhatsApp da própria comissão, porque a gente vai tentar, né, na agenda apertada aí do doutor Arthur, mais um bate-papo, porque nós ficamos aqui coçando para fazer mais perguntas, para, enfim, poder, né, ele contribuiu, pelo menos para mim, foi uma contribuição importantíssima. Se eu assistisse aí e fizesse 10 cursos, né, eu não absorvi muito conhecimento quanto foi absorvido aqui, viu? Sem bajulação, mas muitíssimo obrigada novamente, Arthur. Foram considerações muito pertinentes, tá? Eu pontuei no início, mas eu vou pontuar novamente, porque é extremamente importante que nós tenhamos esta acessibilidade, né, da autoridade e representada pela sua figura, que foi tão acessível, foi tão gentil, né, tão educado em nos receber e nos recepcionar. Então, eu fico extremamente agradecida, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua gentileza em nos atender, em conversar conosco, né. Saibam que nós também nos colocamos à disposição para auxiliar nesses debates acadêmicos, né, nessas temáticas tão importantes, né? Eu espero que a gente possa agendar um outro debate para que a gente continue, né, sugando aí dessa sua fonte de conhecimento. Tá? Eu vou passar para o doutor Bernardo a palavra aqui, para ele tecer suas considerações finais, né? Ao final eu passo para o senhor para que a gente possa encerrar. Doutora Zilda, obrigado. Doutor Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Eu sei que é uma sexta-feira, é difícil, o horário é difícil para todos. A gente trabalhou a semana inteira. Eu não, né? Porque eu ainda estava convalescendo, mas a maioria das pessoas trabalhou a semana inteira. Eu sei que acaba sendo uma entrega muito maior do que aquela que tradicionalmente as pessoas fazem. Eu queria lhe agradecer em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, em meu nome próprio e da Comissão de Proteção de Dados. Muito obrigado pela sua disponibilidade, estar aqui conosco, compartilhar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Isso foi muito importante para a gente. Eu tenho certeza que nos nossos grupos de debate aqui ainda vamos conversar muito sobre o que foi falado aqui. Eu vou propor, doutora Zilda, eu até já peguei as outras perguntas que a gente não pôde fazer aqui, para a gente debater essas perguntas lá no nosso grupo da comissão, entre nós mesmos, a gente pode avançar muito aqui.
E doutor Arthur, além do meu agradecimento, eu gostei muito desse painel aí que está atrás do senhor. Depois, esse painel aqui? É muito bonito. É do fundo da minha casa. Bonito aqui. Muito lindo, gostei demais. Um artista de Brasília, pintor. É mesmo? É. Depois me passa o nome dele que eu quero conhecê-lo. Eu gosto muito disso aqui. Mas muito obrigado e uma boa noite, um bom fim de semana. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor, obviamente. Sim. Só responde aí, coloca o e-mail aí, por gentileza, para o pessoal entrar em contato, né? Os que estão desejando participar desse grupo de debates aí, que a gente ainda vai tecer acerca das perguntas que não foram respondidas. Arthur, por gentileza, tá? Você tem a palavra para fazer as suas considerações finais. Bem, eu só tenho, doutora Zilda, doutor Bernardo, eu só tenho, e todos aqueles que nos acompanham até agora, eu só tenho a agradecer uma brilhante oportunidade de nós conversarmos, né? Alguns aspectos, como as senhoras e senhores viram, eles não estão ainda pacificados, né? Eles precisam, carecem de uma discussão maior, né? De um debate maior, né? E é claro que nós estamos sempre atentos, né, com isso, né? Estamos ali, à medida que chega, nós vamos debatendo, né? E às vezes a gente consegue chegar a algum consenso, mesmo sem uma resolução provada, mas um consenso de pensamento ali, né, doutrinário, técnico, e outras vezes não, outras vezes o tema é meio polêmico mesmo, né? Mas aí a gente deixa um pouquinho mais para lá. Mas eu só tenho a agradecer por essa oportunidade, me coloco à disposição, doutora Zilda tem meu e-mail, né? Essas perguntas também podem ser enviadas por meu e-mail, não tem o menor problema, e aí eu sempre estou abrindo e-mail o tempo todo, né? Só apago na hora de dormir mesmo. E aí podem ter certeza que alguma resposta a gente vai dar, com certeza. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Bacana demais. Muito obrigada pela abertura, né, doutor Arthur, de responder essas perguntas que não foram respondidas aqui, porque, inclusive, doutor Bernardo disponibilizou eu também o e-mail da comissão, que vocês podem encaminhar, e a gente encaminha, né, para o Arthur, e, havendo resposta, a gente marca uma live para discutir ou traz a resposta para vocês. Então, mais uma vez, né, muito obrigada. Tenham todos um excelente, né, final de semana. Arthur, muitíssimo obrigada, tá? Nós também ficamos à disposição, caso a gente possa, né, auxiliá-los de alguma forma, vocês podem contar conosco. Muitíssimo obrigada, tá? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço. Um abraço. Abraço, obrigada. Até mais. Tchau.